Olá, eu sou a Letícia, faço parte do projeto Envelhecência e hoje eu vou apresentar a terceira aula do módulo 4. Bom, a minha audiodescrição é: eu sou uma mulher branca, tenho cabelos longos, castanho escuro, eu uso um óculos de armação quadrada na cor preta, eu estou usando uma camiseta regata na cor preta e atrás de mim tem um fundo branco. Hoje eu vou falar um pouco sobre os sintomas e as fases das demências. Nós já falamos sobre os tipos de demências na primeira aula desse módulo, e agora a gente vai falar um pouco sobre, com mais detalhes, dos sintomas e as fases de cada tipo de demência. Eu vou apresentar sobre os sintomas e estágios da doença de Alzheimer. Temos três fases que caracterizam a doença de Alzheimer, sendo elas a fase leve, a moderada e grave. Então, cada fase vai ter os seus sintomas, é, que é característico de cada fase da demência de Alzheimer. Na fase leve, temos a perda de memória de curto prazo. Então, lembra que falamos dos tipos de memória na terceira aula do módulo 2? Então, se você quiser relembrar os tipos de memória, volta lá e assiste de novo essa aula. Também tem a dificuldade em aprender novas habilidades, podendo evoluir gradativamente, comprometendo outras habilidades cognitivas, deficiência no julgamento, no cálculo, no raciocínio abstrato e habilidades visoespaciais. Na fase moderada, temos a presença de depressão e apatia, e na fase avançada, temos marcantes alterações do ciclo sono-vigília, alterações comportamentais, como irritabilidade e agressividade, incontinência, convulsões, disfagia, que é a dificuldade para engolir, sintomas psicóticos, mioclonia, que é contrações involuntárias de um músculo, dificuldade ao andar, caminhar, para falar e realizar cuidados pessoais também. Agora vamos falar um pouco sobre os sintomas da demência vascular. Como sintomas, temos o comprometimento cognitivo em vários domínios, incluindo déficit de memória, sendo mais corriqueiro prejuízos da memória, somado a um ou mais declínios cognitivos, como apraxia ou funções executivas, de forma a causar dificuldades para realizar as atividades de vida diária. Bom, mas vocês sabem o que é apraxia? Apraxia é a dificuldade de realizar movimentos motores, mesmo quando a pessoa tem capacidade e vontade de praticá-los. Um dos tipos de apraxia afeta a fala, no qual o cérebro tem dificuldade para lidar com os movimentos dos lábios, da mandíbula e da língua. Outros tipos afetam a precisão dos movimentos dos membros, a resposta a comandos verbais e os movimentos faciais, como o piscar. A afasia, que é um distúrbio de linguagem que afeta a capacidade de comunicação da pessoa, ou seja, afeta a capacidade da pessoa de se expressar e de entender a linguagem escrita e falada. Além disso, também pode ocorrer a demência vascular associada à demência de Alzheimer, que a gente chama de demência mista. Agora eu vou falar um pouco dos sintomas da demência por corpos de Levy. Então, a manifestação dos sintomas acontece de uma forma instável e pode ocorrer oscilações dos déficits cognitivos em questão de minutos ou até mesmo de horas. Além disso, pode também apresentar sinais de parkinsonismo espontâneo, sendo especificamente sintomas do tipo rígido acinético. O tipo rígido acinético é uma forma, por sua vez, mais dificilmente reconhecida, e nota-se uma maior lentidão para realizar as atividades cotidianas, e algumas vezes os familiares referem que o paciente possa andar mais devagar, com passos mais curtos. Ocorre um enrijecimento muscular e lentidão para executar os movimentos. Podemos destacar também outros sintomas da doença, que são as quedas frequentes, a síncope, que é o desmaio ou perda temporária e súbita de consciência, entre outros tipos de alucinações. Agora eu vou apresentar um pouco sobre os sintomas da demência frontotemporal. Vocês se lembram que na primeira aula do módulo 2 falamos sobre a anatomia do cérebro? Bom, então nós falamos sobre como cada lobo do cérebro controla as funções do nosso corpo. Então, o lobo frontal tem grande importância em várias habilidades cognitivas, como raciocínio, personalidade, tomada de decisões, movimentação dos músculos, foco e atenção, linguagem e a criatividade. Por isso, pessoas com esse tipo de demência têm alterações na empatia, perda de autocrítica, irritabilidade, declínio na cognição social e nas capacidades executivas. Também apresenta hiperoralidade, no qual alguns pacientes passam a colocar na boca objetos variados ou mesmo explorar objetos com a boca.
Também pode ocorrer distúrbios da linguagem com perda progressiva do conhecimento e da compreensão de palavras, acontecendo as parafasias semânticas, que é o erro na escolha ou pronúncia das palavras. E as pessoas com esse tipo de demência também podem apresentar sintomas como a cinesia, que é a dificuldade para executar o movimento, a fraqueza muscular e a miocionia, que são as contrações involuntárias de um músculo, que são constantes e ajudam no diagnóstico da doença. Então, na verdade, cada tipo de demência apresenta sinais e sintomas neuropsicológicos que são próprios e característicos. E, além disso, a manifestação dos sintomas pode variar de acordo com o estágio em que a doença se encontra e o histórico de vida de cada paciente. As demências elas podem apresentar várias fases, sendo elas a leve ou inicial, a moderada e também a grave. E todas as fases vão apresentar as mesmas características ou os mesmos sintomas? Então, não. Os sintomas que são evidenciados em cada fase vão variar de acordo com cada tipo de demência. Agora eu vou falar um pouco sobre os estágios das demências. Então, nas fases leves das demências, a pessoa idosa consegue realizar as atividades de forma independente, apresentando esquecimentos ocasionais, confusão e lapso de julgamento. Posteriormente, uma fase moderada pode vir a necessitar de assistência nas atividades do cotidiano e apresenta uma maior perda de memória, entre outros sintomas. E, por fim, nas fases mais avançadas, a pessoa idosa se torna dependente, ela precisa de cuidados integrais e apresenta também a perda de mobilidade e dificuldade para deglutir alimentos. Vou falar um pouco sobre os 10 sinais iniciais que podemos notar nas demências. Então, temos a perda de memória, a dificuldade de executar tarefas familiares, a desorientação de espaço e tempo, podendo se perder em caminhos que antes fazia normalmente, julgamento diminuído, mudanças na personalidade, no comportamento e também no humor. Os sinais de demência também podem incluir problemas de percepção espacial, a perda de objetos, no qual a pessoa idosa não se lembra onde guardou ou colocou determinado objeto, ou mesmo guardar objetos em locais inapropriados, por exemplo, as chaves de casa dentro da geladeira. Também pode haver um distanciamento social e de atividades que gostava de realizar anteriormente, problemas com a comunicação e a linguagem, e também dificuldades em planejar e resolver problemas. Conforme a demência vai progredindo, os sintomas vão ficando mais graves. Mas é importante ter em mente que receber um diagnóstico de demência não é um atestado de óbito. As pessoas podem viver de maneira digna, mesmo com a presença de algum tipo de demência. Então, quanto mais conhecermos sobre esse assunto, mais saberemos como enfrentar e lidar com ele. Bom, então aqui eu trouxe uma leitura recomendada para vocês, caso vocês queiram se aprofundar um pouco mais no tema. Eu também trouxe duas perguntas para a gente refletir um pouco sobre o tema. Vocês têm alguma ideia ou sugestão de atividade para realizar com os alunos sobre os sintomas e os estágios das demências? E vocês têm alguma experiência ou vivência relacionada aos sintomas e estágios das demências? Então, caso vocês queiram compartilhar com a gente vai deixar aberto lá no nosso ambiente virtual. Essas são as referências da minha apresentação. Se vocês tiverem alguma dúvida, sugestão, ou quiserem fazer algum comentário, pode mandar lá no nosso ambiente virtual, ou também pode mandar pelas nossas redes sociais, que é o @envelheciência, ou envelheciência.ufscar.br. Muito obrigada pela atenção de todos e até a próxima aula.